Curso de Física 2, nós estamos falando de oscilações e nesse momento eu quero falar sobre pêndulo simples. Pêndulo simples é aquele pêndulo, você já deve ter brincado com isso aí ao longo da sua vida. Você vai arranjar uma esferinha, um objeto aqui, por exemplo, em forma de uma esfera, pendurar num barbante e vai ver esse objeto executando o movimento cíclico de vai e vem, indo de um ângulo θ máximo até um ângulo θ mínimo. Então isso é o oscilador harmônico simples, quando você admite que esse fio de comprimento L ele é inextensível, ou seja, é um fio que você não pode esticar, e você vai considerá-lo de massa desprezível. Você vai considerar toda a massa do sistema aqui, ó, nessa esferinha. Isso é o pêndulo simples. Se você não tem força dissipativa, ele vai realizar um movimento harmônico simples, que na verdade é o tipo de movimento que nós estamos falando aí na parte de oscilações. Então vamos analisar aqui o pêndulo simples. Quais são as forças que atuam nessa esferinha de massa M, no pezinho aqui do pêndulo? Eu já representei essa força aqui, que na verdade é a força peso. Representei o módulo dela aqui. E também tem a força que esse barbante aqui realiza, vou chamar de T. Esse T, eu só não quero confundir esse T aqui com o T de período. Então vou arranjar uma notação para isso aqui. T'. Isso aqui é a força que o barbante exerce na esferinha. Quantas forças existem? Existe essa força mg e esta força T'. Esta força mostrada aqui, ó, está representada em azul, é na verdade uma componente da força peso ao longo da trajetória que a esfera descreve, que a massa M descreve. Então, se nós analisarmos aqui a força ao longo dessa trajetória S, eu vou chamar inclusive de força S, que é a componente desta força ao longo dessa trajetória aqui. E isso é o mg seno de θ. Esse mg, você poderia trazê-lo para aqui, ó. mg seno de θ, você poderia trazê-lo para aqui, paralelo a esse. Então, é a componente da força mg ao longo dessa trajetória S. Tá aqui. Se o ângulo é um ângulo muito pequeno, ângulo abaixo de 5 graus, por exemplo, você pode fazer uma verificação aí na sua calculadora, que para ângulos abaixo de 5 graus, o seno do ângulo coincide com o próprio ângulo. Claro que você vai escrever esse ângulo em radiano, tá? Bom, então tá aí. Essa força recebe um nome, recebe um sinal negativo, porque ela é uma força que tende a restaurar a partícula sempre para essa posição de equilíbrio. Fica fácil você entender essa questão do sinal negativo aqui nessa expressão. Veja bem, se você pegar essa esferinha, trouxer para esta posição e abandonar ela nessa posição, você vai estar diante de um θ positivo. E, no entanto, a componente da força vai ser para o lado esquerdo. Ó, a força vai ser para esse lado, consequentemente, componente em x para o lado esquerdo. θ positivo, componente da força para a esquerda. Se θ é negativo, traz agora a esferinha para cá. θ negativo. Nós vamos contar θ daqui, 0,
1, 2, 3, 4, sei lá, 5 graus, por exemplo, aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 graus aqui, por exemplo. E aí, se a partícula está nessa posição, você tem um θ negativo e a componente da força ao longo da trajetória S é uma força com componente para a direita. Então, o θ e a força são sempre opostos. Por isso, essa informação aqui. Já que o ângulo é pequeno, aí se você lembrar lá do seu curso de trigonometria, de geometria plana, você vai ver o seguinte, ó. Quando eu tenho ângulos pequenos, deixa eu pegar aqui um S pequeno e aqui o L. Então, delta S sobre L é o delta θ. Se o ângulo é pequeno, eu posso falar que o θ é aproximadamente S sobre L. Então, aqui eu vou escrever, ó, menos mg θ S sobre L. Novamente, eu vejo uma situação aqui que é a seguinte, ó. Eu reescrevo assim, menos mg L que multiplica S. Olha um negócio interessante. Ó, isso é um parâmetro do problema. Isso é a massa da esfera. G é uma constante. L é um parâmetro também do pêndulo. Uma vez que você determinou o comprimento L, você determinou a massa da partícula que você quer colocar para oscilar, multiplicado pela gravidade. Isso aqui é uma constante. Então, tranquilamente, nós temos aqui F, que é igual a menos 1K vezes S. S é a posição onde você coloca a partícula para oscilar. Aqui você tem um S de 2 centímetros, menos 2 centímetros e assim por diante. Então, você tem aqui de novo uma força restauradora muito similar à lei de Hooke. Aquilo que nós falamos lá no sistema bloco-mola, onde nós tínhamos F que é igual a menos Kx. Nós temos menos Ks. S de distância. É um arco que o pêndulo descreve aqui. Então, por analogia, nós temos lá, ó, que o período, coloquei aqui T', aqui T é determinado para o período. Então, o período é igual a 2π. Ó, então, lá no sistema bloco-mola, o período, aqui eu coloquei T', aqui eu estou colocando período T. O período ele é igual a 2π raiz quadrada de m sobre a constante elástica. No nosso problema agora, nós temos que o período ele é igual a 2π raiz de... Quem é que faz o papel de... Aqui está o m. Quem faz o papel de da constante? Tá aqui, ó, mg sobre L. Refazendo então essas contas, nós temos que o período é igual a 2π L sobre G. Isso é, na verdade, o período para um pêndulo simples. Período para um pêndulo simples. Depende do comprimento L, simplesmente do comprimento L. Não depende da massa. Não depende da massa. Então, se você pendurar aqui 1 quilograma ou 200 gramas,
O período de oscilação vai ser o mesmo. Agora, se você alterar esse comprimento L, o período altera. Se você coloca esse pêndulo para oscilar no local onde a gravidade é grande, o período diminui. Se colocar no local onde a gravidade é pequena, o período aumenta. Então, essas são as condições para o período do pêndulo simples.